Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Daniel Alves está fora do São Paulo Futebol Clube, não joga mais com a camisa tricolor. O jogador cobra uma dívida milionária, não se apresenta na seleção e o clube decide afastá-lo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Nesta sexta-feira terminou a passagem de Daniel Alves pelo São Paulo Futebol Clube de uma forma melancólica, lamentável, bizarra, qualquer adjetivo que você possa colocar. Eu sei que essa é uma questão polêmica e que vai dividir opiniões sobre que decisão o São Paulo deveria tomar, se o jogador tem razão em cobrar algo que é seu por direito, se a condução das coisas foi a melhor possível, e eu acho que é exatamente esse o ponto que a gente tem que abordar. É óbvio que no mérito o Daniel tem razão. Para vocês entenderem, o São Paulo deve ao Daniel Alves cerca de 11 a 12 milhões de reais por atrasos no seu direito de imagem. O salário, que é composto também pelo direito de imagem, né? Na verdade, muitas vezes é a maior fatia do salário, era assim, né? Recentemente a legislação mudou e o jogador precisa ter a maior parte na sua carteira de trabalho. Só que os clubes sempre compõem um restante do seu salário pelo direito de imagem, que vem por fora, sem imposto, via pessoa jurídica, aquela coisa toda, e não dentro do acordo CLT das leis trabalhistas. Tem essa fatia do direito de imagem que o São Paulo tem em atraso com o jogador, mas faz parte do seu vencimento mensal, está em contrato, ele teria que receber. O que aconteceu? Vamos na origem. O ex-presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros Silva Oleco, teve uma gestão tenebrosa no comando do tricolor, contrata o Daniel Alves em 2019, com uma recepção de 50 mil torcedores no Morumbi, ele recém-chegado da Copa América, onde ele foi o melhor jogador do torneio, não o melhor jogador do Brasil, não o melhor lateral, ele foi eleito o melhor jogador da competição. Jogou uma enormidade, vencida pelo Brasil, a final foi contra o Peru, e o Daniel Alves foi uma referência daquela competição que o Brasil não teve o Neymar, por exemplo. O Daniel Alves foi esse cara. Ele volta ao futebol brasileiro, chega no seu clube do coração, que o Daniel Alves sempre disse torcer na infância, com um módico salário de R$1,5 milhão de reais. Naquele momento, quando o São Paulo anuncia o Daniel Alves numa grande jogada de marketing que não se verifica na prática, o São Paulo esperava, com patrocinadores, poder arcar com esse valor altíssimo para os padrões brasileiros, inclusive para o São Paulo, que acumula já há alguns anos uma dívida grande entre os principais clubes, né, com dívidas enormes realmente. O São Paulo tem dificuldades financeiras, não é de hoje. Veio a pandemia, 2 anos, 2 temporadas pandêmicas com receitas menores, com patrocinadores, com receita de bilheteria, em que todo mundo perdeu essa capacidade. São Paulo, como outros clubes, como várias empresas, acabou fazendo um acordo com os jogadores, cortando parte dos salários para pagar mais na frente. Isso acabou fazendo com que os salários, os vencimentos, não só do Daniel, mas de outros jogadores, tenham diminuído. E isso foi acumulando, juntamente com os direitos de imagem que estão atrasados, porque o Daniel Alves ganha o maior salário do elenco do São Paulo. Bom, esse é um primeiro ponto. Esses patrocinadores, para poder bancar o São Paulo, nunca vieram. Uma parceria de marketing que poderia ter sido feita com o Daniel pela sua representatividade mundial nunca aconteceu. Na rede social, o Daniel sempre postou mais sobre suas andanças pelo mundo da bola, e ele é um cara valorizadíssimo, muito consagrado em grandes equipes como Barcelona, PSG, Juventus, e ele fazia questão de postar os seus TBTs, os seus grandes momentos ao lado do Messi, ao lado do Neymar, pela seleção brasileira, com grandes jogadores mundo afora, porque realmente ele tem essa personalidade, ele é um cara mundial. Mas o nome dele atrelado ao São Paulo nunca foi algo representativo e nunca foi algo de um possível retorno, inclusive financeiro, para o São Paulo Futebol Clube. Então essa relação nunca foi boa financeiramente pro São Paulo, pro tricolor paulista. Aí vamos pro objetivo desportivo. O Daniel Alves chega também com uma grande técnica para poder resolver alguns problemas do São Paulo. De cara, ele já pede a camisa 10. E eu imaginei que, por ser o melhor lateral direito do mundo,
ou um dos melhores da posição, o Daniel, mesmo com a camisa 10, que é naturalmente dada a homens de meio campo e aos craques do time, que ele fosse realmente um camisa 10 na lateral direita, jogando pelo lado de campo com toda a sua qualidade, por ter sido historicamente um lateral construtor que participa da armação e de construções ofensivas dos times, beleza. Não. O Daniel opta por jogar no meio campo e decide por conta própria que vai ser a partir de então um jogador de meia cancha. Você tem um craque na lateral direita que opta por jogar no meio campo e se tornar mais do mesmo, um jogador comum, que agregou em alguns momentos, mas bem longe daquilo que o torcedor esperava, do que ele custava e do que a gente imaginava que ele pudesse ser. Quando o São Paulo troca de técnico e o Wagner Mancini, vocês vão lembrar disso, imagina, ele era o coordenador na época, imagina que vai assumir, o Daniel Alves escolhe o novo técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Uma indicação do Daniel, ouvido pela direção, de que Fernando Diniz deveria ser o treinador. O Wagner Mancini vai embora, o Fernando Diniz assume e o Fernando Diniz se manteve muito no São Paulo por conta desse respaldo do principal jogador. E como o Daniel Alves queria jogar no meio campo e tinha indicado o Fernando Diniz nunca o substituía, deixava ele jogar onde ele queria, mesmo sem corresponder muitas vezes o esperado, e assim essa relação, de novo, não se mantinha de uma forma ideal, adequada, entre um jogador que não pode ser maior que o time, muito menos do que o clube. Bom, aí vieram outros episódios que a gente pode relembrar aqui, como por exemplo, quando o São Paulo, o Daniel Alves se machuca, acaba se ausentando do time, o seu principal jogador, já diminuindo também essa relação custo-benefício, porque um cara que custa tanto não poder jogar, e ele aparece flagrado em meio à pandemia, tocando tantã com amigos, sendo que ele estava em recuperação do seu antebraço. Isso obviamente desagradou o torcedor, porque o Daniel nunca foi um cara muito preocupado com esse tipo de exposição. Nunca esteve muito preocupado com críticas, com esse tipo de cobrança, e ele faz aquilo que ele bem entende. Estava lá reunido com amigos, num churrasco, tocando tantã, mesmo em recuperação, mesmo São Paulo precisando dele. Ele não faz essa associação de que aquilo poderia ser ruim para a imagem dele, por tudo que ele já conquistou na carreira, mas sim, ali já começava a arranhar um pouquinho a imagem dele com o torcedor. E aí vieram outros momentos mais recentes, né, com episódios complicados. Primeiro, ele se ausenta da final do Campeonato Paulista, em que o clube vence, em que ele joga bem o Paulistão, aí sim jogando de ala direito, no time do Hernan Crespo, que chega e enquadra, né, coloca o Daniel na ala, finalmente o Daniel jogando na posição dele. O time vive um bom momento, num Campeonato Paulista atropelado, né, com jogos de 2 em 2 dias, para poder cumprir o calendário, depois de uma outra paralisação. O Daniel Alves foi importante em determinado momento, mas na grande decisão contra o Palmeiras ele não está, porque fica machucado mais uma vez e fica um longo período até retornar. Só que aí ele decide que queria, pelo seu sonho profissional e pessoal também, jogar a Olimpíada. E se ausenta do São Paulo por mais um período para jogar a disputa das Olimpíadas, é titular, ganha medalha de ouro, um título que ele não tinha na carreira, bicampeão olímpico, tudo certo. Planejamento de carreira pessoal e individual para o Daniel Alves, espetacular. O São Paulo, mais uma vez, não teve o seu principal jogador. E quando questionado a respeito, deu a seguinte declaração, de que se ele falhou com o São Paulo também tem falhado com ele, visivelmente cobrando publicamente esses valores que o São Paulo devia. Depois deu declarações dizendo que ele botou o São Paulo no mundo. Enfim, o Daniel Alves nunca construiu uma relação positiva com o torcedor do São Paulo, embora se diga torcedor do clube desde criança. Nunca essa relação foi boa. Ele nunca entregou dentro de campo aquilo que se esperava dele, e aí claro que tem o outro lado, mas ele não obrigou o São Paulo a assinar com ele por conta desse valor absurdo, contando com um patrocínio que nunca veio. O contrato foi assinado e o São Paulo se, digamos, né, prometeu, garantiu que pagaria esse salário por contrato. Então, a culpa, nesse caso, não é do Daniel. E, de novo, no mérito, ele tem razão. Qualquer trabalhador merece aquilo que ganha porque está no contrato. E se você não recebe, o erro é do empregador. Concordamos com isso. Agora,
A pergunta que eu faço é se não dava para construir melhor esse tipo de coisa. De um cara que se diz torcedor do clube, que já tinha cometido outros equívocos com essas declarações e se afastado do torcedor, e também pela parte do clube. O São Paulo o procurou, São Paulo havia feito uma proposta para quitar essa dívida até o final do ano. E a conversa até então, pelas informações que apurei, estavam apaziguadas, estavam tranquilas, os representantes estavam negociando para que o São Paulo pagasse esses 11 a 12 milhões de reais até o final do ano. O Daniel Alves não respondeu mais, não quis mais avançar nas negociações e, de repente, não se apresentou vindo da seleção brasileira. E aí hoje, final da manhã, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, de uma forma muito inteligente e com palavras que eu referendo, ao lado do Rui Costa, diretor executivo, e do Muricy Ramalho, que a gente conhece bem, disse que o São Paulo reconhece a dívida, que o São Paulo entende que precisa arcar com esses custos, mas que, já que o jogador não se apresentou para jogar, ele não está mais à disposição do Crespo. Por quê? E aí o Carlos Belmonte frisou muito isso. Porque ninguém é maior do que o São Paulo. Ninguém. Nenhum daqueles que estão lá, nenhum de nós, nenhum dos jogadores, ninguém. Ninguém é maior do que qualquer clube. A instituição é maior, a instituição é centenária, multicampeão. O São Paulo é gigantesco, gente. O São Paulo é enorme. O São Paulo é um tricampeão mundial, com estrutura, com uma história linda, com ídolos. Se curvar dessa forma, eu também não acho correto. E acho que o São Paulo fez bem. Vamos pagar o que devemos, mas esse tipo de postura, esse tipo de conduta não combina com os nossos interesses. Eu concordei muito com a declaração do São Paulo Futebol Clube de forma institucional e da decisão de tomar de realmente não tá legal. Vai pagar o que deve ao Daniel Alves? Em algum momento vai, na justiça, agora com algum acordo que o jogador não está aceitando, mas eu acho que o Daniel não... embora merecesse receber esse salário, eu acho que é isso que precisa ficar muito claro, tem a razão no mérito da questão, poderia ter conduzido isso de uma melhor forma, já que já havia uma conversa para a quitação desses débitos, já havia uma possibilidade de acordo, mas aí eu acho que o interesse do Daniel não estava sendo nesse sentido. E quando ele não se apresenta voltando da seleção, já mostra que já queria aproveitar a situação para fazer esse racha definitivo. Se ele tem outro mercado, se ele tem outro clube, não sei. Mas eu acho que ele conduziu mal. Ele merecia, obviamente, tem razão no mérito de novo, mas acho que conduziu mal. E o São Paulo agiu como deveria ter agido antes, na verdade, com outros episódios, mas amarrado por contratos, né, por esse valor mensal, por essa dívida, acabou postergando essa situação. Conhecendo o Muricy Ramalho, porque independentemente da questão feita burocraticamente, com contratos e tudo mais, no que tange ao futebol, no que tange ao dia a dia do clube, o Muricy, pelo que a gente conhece, deve ter dito o seguinte: não, desse jeito não. Não posso permitir que o jogador fale aquilo que ele tem falado, nunca tenha tido uma relação de amor e de parceria ao São Paulo e agora não seja profissional aqui no dia a dia onde eu preciso dele. Então, obviamente, ele fica fora dos planos. E eu acho que vai ser uma boa para o clube. Eu não sei o que vocês pensam. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!